Ele bem sabia o que havia no homem. O senso psicológico de Jesus, tão impressionante quanto suas obras, suas curas, seus poderes sobre a natureza. Está no Evangelho que muitos acreditavam em Jesus, porém Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos, nem necessitava que lhes informasse a respeito de ninguém, porque a todos conhecia por dentro. Vejam que impressionante. Nos dias atuais, com todos os meios de identificação humana, impressão digital, CPF, registros, passaportes, documentos, estamos sempre às voltas com pessoas capazes de enganar, fraudar. No entanto, Jesus não utilizava nenhum desses recursos. Jamais observamos na sua vida se aproximando um fariseu, um doente, um gentil e Jesus, fazendo perguntas, pedindo a identificação, cadê seu CPF, RG, antecedentes criminais? Perguntando, mas você tem informação? Quem testemunha a respeito de você? O que dizem de você? Jamais. E ao mesmo tempo, Jesus mostra que sabe o que a pessoa vem pensando, o que a pessoa vai perguntar, o que a pessoa está sentindo. Expõe isso e não há uma única contestação no Evangelho inteiro. Com Nicodemos, Jesus já responde o que é necessário para conseguir o reino de Deus, nascer de novo. Nicodemos ia pensando nessa pergunta, testemunha que reconhece o valor de Jesus, não faz a pergunta, está em pensamento, Jesus já responde. Em outro momento, vieram para me matar. Não mataram e não contestaram. Não mataram porque não tinham a força, não era a hora. E não contestaram porque era verdade. No entanto, vamos observar que o que ocorre com Jesus num grau máximo, porque Jesus é um espírito, como nós, seres inteligentes, só que, enquanto nós estamos inseridos, estamos em andamento no processo evolutivo, em processo, com Jesus o processo estava encerrado. O ser inteligente estava e está no grau máximo de perfeição, a perfeição relativa da criatura. Então essa capacidade de saber, ele bem sabia o que havia no homem, de conhecer tudo, o seu espírito, o perispírito, os seus pensamentos, o seu roteiro evolutivo, num grau máximo, nós podemos verificar que em grau bem menor, mas bem menor, nós também estamos envolvidos nessas circunstâncias. Observemos no próprio Evangelho, no batismo de Jesus. Jesus busca João Batista no Rio Jordão. João Batista estava no Rio Jordão, batizando, obedecendo a voz do Espírito no deserto, que lhe ordenou ir ao Rio Jordão e batizar o arrependimento dos pecados, que lhe seria dado o sinal de identificação de quem era o Messias, quem era o Cristo. E João Batista, obedecendo esse Espírito, assim procedeu. Ficou pregando uma reforma moral, o arrependimento dos pecados, aguardando o momento da vinda do Messias do Cristo, para receber os sinais de identificação, como recebe o sinal visual, o Espírito em forma de pombo, o sinal auditivo. Este é meu filho amado.
No entanto, quando Jesus se aproxima de João Batista, João Batista já reconhece que é ele o Messias. E diz: eu sou quem devo ser batizado por vós, e vós vindes a mim. Percebemos então que esse poder de conhecer o que há dentro do homem, num grau menor, porque não é possível comparar João Batista com Jesus, mas notamos que está presente em João Batista. Ele tinha também uma percepção. Ele via aquele magnetismo e, de algum modo, de acordo com a evolução do seu espírito, ele percebeu, enquanto muitos não conseguiam compreender essa realidade. Não sabiam ao certo quem era Jesus, o que não acontecia com João Batista. No livro Evolução em Dois Mundos, com uma linguagem científica, nós vamos estudar um pouco a respeito desta lei natural que vem explicar por que instrumento isso pode ocorrer. Sabemos que certas doenças, certos fenômenos, percebemos porque usamos o microscópio, o telescópio, certos elementos químicos, fazemos certos exames, análises e comprovamos materialmente uma circunstância, uma doença, um fato, não é assim? Então, como Jesus sabia? Porque ele era espírito puro. Sim, mas era magia? Era sobrenatural? De modo algum. Ele executava um trabalho material. Mas é possível para nós, no nível de evolução que nos encontramos, estudar o modo material, como Jesus realizava essa sua análise, esse seu diagnóstico, e compreendia o que se passava dentro do homem? Totalmente não, muito longe disso. Podemos entrever algo, porque nós também, de certo modo, sentimos as pessoas, sentimos os espíritos. Tem mãe que conhece o filho pela sombra, não precisa nem ver o filho, vê a sombra já sabe que é o filho, né? Tem pessoas que têm uma visão, essa pessoa é confiável, essa é falsa, essa é hipócrita. Existe essa percepção. João Batista percebeu. Então, dentro desta faixa, compatível com a nossa possibilidade de evolução, o Espírito André Luiz nos traz alguma informação no livro Evolução em Dois Mundos. Traz em outros livros também. Mas por poucos momentos, vamos espiar algo do livro Evolução em Dois Mundos. Este livro, que por si só já é um fenômeno, porque é psicografado por dois médiuns, o Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, aos domingos, e outro médium na cidade de Uberaba, às quartas-feiras, com centenas de quilômetros de distância entre um e outro, com centenas de termos que escapam ao conhecimento das pessoas em geral, de domínio científico, acadêmico, que fizeram até um livro para explicar, em termos mais populares, o significado de certas palavras. Como nós vamos estudar um trecho do capítulo 17, primeira parte, eu tirei exatamente desse capítulo duas palavras: diencéfalo e fossa romboide. Pensem na psicografia do Chico Xavier, diencéfalo. Um termo que pertence a uma especialidade no conhecimento. Parte do cérebro situada entre o prosencéfalo, porção anterior do cérebro, e o mesencéfalo, porção mediana do cérebro. Isso de acordo com os cientistas que estudaram o significado do termo e colocaram um livro que explica os termos. E o termo está colocado de modo correto dentro do texto. Não só um termo que escapa ao conhecimento da população em geral, mas como
ainda ele está colocado adequadamente, fazendo uma lógica. Fossa romboide, soalho do quarto ventríloco cerebral, que se localiza na porção posterior do cérebro. Os ventrílocos cerebrais são comunicantes e estão ligados à medula espinhal, e que contém um fluido soroso, com aparência de soro. Bom, isso fica apenas como uma evidência do gigantismo da produção mediúnica de Chico Xavier. Porque o que nos importa é estudar aquilo que nós entendemos com facilidade. E neste capítulo, nós vamos encontrar o conceito da aura humana e da mediunidade inicial. Então é aí. Já vimos o campo. Aonde é que vai ser o jogo? Onde é que se decide? Como é que há essa percepção? Como é que se conhece o outro por dentro? Que caminho material? Perispírito, fluido vital, corpo carnal. E ele traz a aura humana, o halo energético, o corpo vital. E observando na nossa condição, na nossa fase evolutiva, João Batista, a Barrabás, Caifás, a nossa faixa, Judas, né? O que se observa? Que é peculiar a cada indivíduo. Todos têm esse corpo vital, o fluido vital, essa irradiação do perispírito. Não há criatura que não tenha. Isso é natural. Todos tiveram. Adão teve. Se tivesse existido, é uma figura. Né? Mas todos os homens, Moisés, todos os homens, é parte da natureza. Os que são materialistas têm? Claro. Isso é circunstância da natureza. E é peculiar a cada indivíduo de acordo com o seu pensamento. Possui uma forma como assim, um ovoide, né? Porque ele irradia e o corpo humano. Então forma uma espécie de um ovo, para baixo, por volta, para cima. Só que não é um ovo regular, que nem é o ovo regular assim, né? Não, é como cheio de bicos, porque varia de acordo com o pensamento. E nós estamos na fase do pensamento contínuo. Ninguém consegue parar de pensar. Pensa continuamente. Não é possível parar de pensar. É possível pensar sempre na mesma coisa, ter uma ideia fixa e deformar o perispírito. Mas parar de pensar não é possível. Podemos alternar, e alternamos muito o pensamento, entre a luz e a sombra. Pensamos antes de nascer, porque somos espíritos, e pensávamos antes de nascer. Pensamos durante a gestação, o espírito pensa, mesmo no processo. Não existe momento que para de pensar. Durante o sono do corpo, o corpo espiritual se afasta, o espírito continua pensando, e não há modo de parar de pensar, nunca. Vai pensar sempre. E vai pensar cada vez com mais intensidade, com uma modulação em números, intensidade, período incrivelmente mais fortes, maiores, mais abrangentes. Há até um estudo nesse mesmo livro, medindo as ondas, que também uma linguagem muito científica. Então, de acordo com o pensamento, forma irregular, porque as pessoas estão pensando coisas diferentes. Cada um tem o seu contexto de sentimento, de desejo, de medo, de alegria, de culpa, de projeto, de moral. Então, os pensamentos são diferentes. E isso forma um espelho sensível, clamando telas vivas. Essa é a realidade. Mas nós não conseguimos, estando encarnado, ver isso. Mas não era Jesus, não era nós, era Jesus que estava vendo. Aí é diferente. O que podemos ver no céu com os nossos olhos? E com o telescópio? E com o satélite? O espaço fica outro, com as estrelas, não é assim? O que podemos ver nós com o nosso espírito? E o que pode ver o Espírito de Jesus?
Então, algo que nós não temos condições de ver, o Espírito de Jesus vinha com todos os detalhes. Então, todos os pensamentos, eles se projetam. Inclusive, ele usa esse termo assim como se fosse um cinema, né? Ver um filme no cinema. Nessa aura humana, esse corpo vital, a mediunidade inicial. A aura é plataforma de toda comunicação. Então, através do nosso perispírito, sem necessidade de palavras exteriorizadas. Não precisa abrir a boca. O próprio pensamento, ele forma essas imagens e irradia. Do mesmo modo que nós transmitimos conteúdo e mensagem quando estamos mandando um e-mail sem abrir a boca. Vocês precisam ficar falando assim, blá, blá, blá. Né? Não, você pensa, você escreve com a boca fechada, não precisa falar a palavra exteriorizada. E aquele conteúdo de letra é mudado de forma, depois é mudado de novo e a pessoa vai ler, não é assim? Então, você pensa, aí existe uma irradiação em campo fluídico e a outra pessoa recebe o pensamento e aquilo fica, de uma certa maneira, se mostrando no próprio indivíduo, que pode ser visto, medido, analisado pelos espíritos. E é através, então, por essa circunstância, por essa realidade, que nós temos uma comunicação entre nós, entre os humanos, de simpatia, de indiferença ou de antipatia. Porque vemos uma pessoa pela primeira vez na vida. Indiferente, simpático, antipático. De onde vem isso? É verdade que podem ter sinais exteriores que já podem assim, dar uma sugestão. A pessoa torce para um time e vem o rival, está lá o cara com aquela camisa assim, né? Então, é porque eu vi a camisa, pela idade, pela posição econômica. Mas digamos que esses sinais exteriores estejam neutros. E existe esse fenômeno de sentirmos simpatia, antipatia ou indiferença. O que justifica isso? Não é um acaso assim, né? Não. É porque as irradiações do corpo espiritual, essa aura humana, esse halo energético, esse corpo vital, estão conversando, estão trocando informações, está dando sensações. Nem sempre a pessoa diz, eu estou me sentindo tão bem, essa pessoa deve ser do bem. Não, depende. Você está se sentindo bem, quer dizer que ela está na mesma faixa que você. Se você for mal, ela é má também. Né? Então, o mau homem, se ele se aproximar a um bom homem, ou um bom espírito, ele se sente mal, não bem. Isso é muito interessante, que Allan Kardec observava os médiuns, com a percepção dos espíritos. Eu estou sentindo nesse espírito uma maravilha. Então, perigo, porque você é uma má pessoa, deve ser um mau espírito. Né? Você se sente bem porque ele é mau, ele tem os mesmos vícios, ele é orgulhoso, ele é dominador, ele tem as mesmas fraquezas. Então, um gosta do outro. Então, se sentir bem, tem que ver primeiro, fazer uma análise. Bom, deixa eu ver minhas fraquezas, as minhas virtudes, o meu conhecimento. Então, por essa aura humana, existe uma conversa de tal maneira que sentimos simpatia e antipatia, que os espíritos superiores nos analisam. Como os espíritos fazem um diagnóstico de cada um que entra aqui, que escreve, que coloca água, que vai tomar o passe, eles fazem um diagnóstico. Eles sabem o que se passa no coração de cada um. Eles examinam. A pessoa não precisa falar. A própria aura está mostrando para eles. Mas, no próprio Evangelho, nós temos um momento muito importante a respeito dessa circunstância da mediunidade. Porque se é a comunicação, a mediunidade inicial, como colocada no livro Evolução em Dois Mundos, se realiza pela aura humana,
pelo perispírito, suas radiações, pelas alterações do fluido vital, nós vamos observar em Cesareia de Filipe. Jesus estava com os 12 discípulos, Cesareia de Filipe. E o seu objetivo era consolidar a boa nova, o conhecimento com os 12 discípulos. Então, ele tinha um assunto muito importante para ficar muito claro. Tinha que ficar bem sabido. Jesus veio viver a vontade de Deus. É o governador espiritual do planeta. Ele está em recolhimento. Os 12, todos, os 12, Cesareia de Filipe. E aí Jesus faz uma espécie de uma revisão a respeito dos seus ensinos da vida no mundo espiritual, da realidade do Espírito, desse banquete celestial, desse convite, da preparação, e depois pergunta para medir o conhecimento das pessoas, por onde eles passaram, por todas as curas que fizeram, por todos os dramas que viveram, por todos os dilemas. Jesus pergunta: que dizem os homens a respeito dele? Isso que ele quer saber. O que os seus 12 discípulos, em contato com as pessoas, ouviram essas pessoas dizer quem era Jesus. Nós estamos estudando a Bíblia, o Evangelho, com um comentário do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier. E aí, eles disseram o seguinte, que umas pessoas tinham dito que ele era Elias. Então, essas pessoas que pensavam que Jesus era Elias, elas estavam falando um conceito de reencarnação. Porque o profeta Elias viveu muitos séculos antes. Então, eles pensavam que Elias estaria reencarnado e que era agora Jesus. Ou que Jesus estivesse sendo inspirado, as suas palavras, os seus feitos estavam sendo inspirados pelo poder do Espírito de Elias, um ou outro. No entanto, as pessoas que diziam que Jesus era Elias, elas estavam dizendo que ele estava preparando a vida do Messias, que ele não era o Messias, porque os judeus esperavam o Messias na tribo de Davi, tendo antes a preparação, a volta de Elias. Eles aguardavam Elias e depois vinha o Messias. Elias ia preparar o caminho, as condições. Se diz, ele é Elias, então eles estão esperando, depois dele virá. E por que essas pessoas não viam no próprio Jesus o Messias? O que estava no íntimo dessas pessoas? O que elas esperavam do Messias? Um reino sem fim, né? O domínio, se libertar do jugo do Império Romano. Eles olhavam para Jesus e pensavam, não vai dar. É muito amor, é muita bondade. Poder tem, toda essa teoria e tal, mas dava para pensar que eles iam se libertar com aquele ensino do perdão, aquele modo, aquele magnetismo, que iria haver a revolução. Eles imaginavam algo de muito poder. Vindo da Galiléia, andando com humildes pescadores, vivendo com pecadoras, então eles não viam em Jesus o Cristo, mas reconheciam o poder e julgavam, este deve ser aquele que está preparando, virá logo em seguida o Messias, o Cristo. Outros disseram que era João Batista ressuscitado. João Batista viveu no mesmo tempo que Jesus, era um pouquinho só mais velho. Então, morreu decapitado por ordem de Herodes Antipas no dia do seu aniversário, honrando o pedido que ele concedera da dançarina, a cabeça de João Batista, numa bandeja. Julgava essas pessoas que o espírito de João Batista é que estava ensinando e dando poder. Jesus seria membro do espírito de João Batista. E outros achavam que era o profeta
Jeremias. Então tiveram 3 respostas. Aí Jesus, ouvindo a opinião dos homens que falaram por seus 12 discípulos, disse para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Eles ficaram perplexos, houve aquele silêncio, aquela pergunta que ninguém esperava. Imagina Jesus olhando no olho deles: e vós, quem dizeis que eu sou? Ninguém ousou falar nada, se recolheram, e ficou aquele silêncio suspenso, até que Pedro, entregando o seu coração a Deus, numa sintonia qualificada, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro diz que ele é o Messias, que ele é o Cristo, de quem falaram Moisés e falaram os profetas. E Jesus diz para Pedro: bem-aventurado és tu, Pedro. Imagina receber um elogio desse de Jesus. E afirma que não foi a carne e o sangue que te revelaram, ou seja, não foi conhecimento dele, mas foi meu Pai que está no céu. Foi por intermédio de Deus, os espíritos bons, superiores, que falaram por Pedro. E ainda Jesus diz que é sobre esta base, sobre essa fé viva, ou seja, a sintonia com o Criador, com os espíritos superiores, que ele edificaria a sua doutrina. Bom, Pedro se sentiu lá, né? Que maravilha, nossa, se sentiu. Aí Jesus continua contando o seu plano, que estava na Escritura, que ele haveria de ser traído, açoitado, humilhado, haveria aquele drama, seria crucificado, ressuscitaria no 3º dia. E eles ficaram sem compreender qual a razão, qual a lógica disso. Há inclusive um comentário interessante a respeito de Filipe, que diz: mas como? Esse é o prêmio? Deus manda um espírito puro, o seu filho, e faz com todos esses poderes e mostra: esse é o prêmio, a cruz. E num dado momento, Pedro, num momento de mais reserva e intimidade, chega para Jesus e fala: mestre, não exagera. Deus não seria justo e bom? Onde está a bondade de Deus, a justiça de Deus? O Senhor ser preso, morrer como ladrão, ser humilhado, açoitado, traído, crucificado. Jesus diz: Pedro, você está pensando como homem, não como Deus. Você não está entendendo o plano do Criador. Afasta-te de mim, Satanás. Porque Pedro se sintonizou com pensamentos do mal. No livro Pão Nosso, Emmanuel nos traz um comentário a respeito do vós que dizeis. E perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais sobre os pruridos da presunção humana. Vejam que questão delicada. O que é a presunção humana? A circunstância acadêmica que temos, olhar as ruínas, olhar os documentos, as cópias, as anotações dos historiadores, ter discussões, observar os escritores, os cientistas, que estão examinando o mestre deste modo, e que não superam esses círculos acadêmicos. E isso nós observamos em programas, na televisão, em matérias nas revistas, de professores universitários que estudam a vida na época de Jesus, estudam as ruínas, estudam os documentos, as traduções, do ponto de vista humano. E não do ponto de vista observando a revelação dos Espíritos, que há uma diferença muito grande. Temos a AME, Associação Médica Espírita,
e observamos o trabalho da AME em relação à vida de Jesus. Eles estudam André Luiz, espírito, que está recebendo instruções de espíritos mais evoluídos, algumas vezes, e nos passando por Chico Xavier. Nesse caso, está sendo estudada uma revelação dos espíritos, e não o contexto humano. Quando apenas observamos documentos feitos pelos homens, ruínas, cópias, aí estamos limitados nos círculos acadêmicos. Uma coisa é ver o que os homens dizem do Cristo, pelo nível deles. Outra coisa é ver o que o Cristo diz para os homens, os seus espíritos. Então, estudar o próprio Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e alguns outros bons espíritos, estamos estudando revelações. É uma circunstância. E estudar simplesmente a nossa academia, estamos estudando opiniões humanas. E Emmanuel diz que, naturalmente, essas opiniões humanas vão estar erradas. Porque o limite delas é muito pequeno. Eles ignoram quase tudo. Não temos documentos. Não temos fatos. E os homens são de pequena evolução, no saber e na moral. Então, para saber algo do Cristo, como vamos usar esse instrumento? É a mesma coisa que querer saber astros, que precisa de satélite, com telescópio, fazer viagens longas, e vamos querer olhar para o céu com a nossa vista e, seria a mesma coisa. Então, Emmanuel diz que nós não devemos discutir muito, porque vamos estar às voltas com estas pessoas, vamos vê-las na mídia, usando todos os nomes, textos, diplomas, apegadas à posição que se encontram, com seus títulos, com medo do que vão dizer de mim se eu falar, orgulhosas, e que não devemos ficar em discussões, naquela luta, de modo algum. E temos que compreender que essa realidade, cada um vai ter que encarar. Porque o Cristo faz essa pergunta para cada um de nós. Ele pergunta para o seu coração: você o que diz de mim? E depois a pessoa vai rever a resposta que ela está dando. Muito interessante, né? Faz pensar muitas pessoas que estão falando assim. O engano dos acadêmicos. Livro Pão Nosso 161. Na carta de Paulo a Coríntios, a segunda carta, capítulo 4, versículo 7, Paulo nos traz um comentário muito interessante a respeito dessa mediunidade da alma humana, dessa comunicação, que transporta muitas vezes revelação. Esses informes do Cristo, como traz Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, que são os melhores, visto que a mediunidade do Chico Xavier é incomparável com qualquer outra. De longe a maior, de perto a melhor. São revelações. Isso é um tesouro. Quanto vale isso? É incomensurável. No entanto, as revelações vêm pelos médiuns. E Paulo, a seu tempo, diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E Emmanuel nos faz um comentário a respeito disso no livro Palavras de Vida Eterna, a lição 43. Evidentemente que os médiuns, de modo geral, são vasos de barro. O Chico Xavier seria um vaso de alabastro. Não dá para comparar.
Então, o que Paulo diz é uma realidade do geral. A mediunidade. Somos vasos de barro. Só que o conteúdo, muitas vezes, é de ouro, é fabuloso. O próprio livro, Evolução em Dois Mundos, foi feito por dois médiuns diferentes. O Chico Xavier e outro. Olhando o livro inteiro, o conteúdo é magnífico, todos os capítulos, o que foi produzido por um médium e o que foi produzido pelo outro. Do mesmo modo que o livro Sexo e Destino, que tem uma linguagem que todos entendem, um drama emocionante a respeito de sexo, o conteúdo todo é de ouro, mas e os vasos? O Chico Xavier é o vaso de alabastro e o outro o vaso de barro. E os dois transportando ouro. E há um estudo, o comentário de Emmanuel, que a mediunidade é como um espelho ou como um fio condutor da eletricidade. Por quê? O espelho, o que acontece? Se ele está sujo, ele mancha o reflexo da imagem. E se ele está limpo, perfeito, brilhando e tal, ele pode estar tão fabuloso que você olha para o espelho, você está vendo o reflexo, mas você tem a impressão que está diante do próprio objeto. No entanto, jamais o espelho deixa de ser espelho. Ele não é um objeto. Ele é só o espelho que está refletindo. Da mesma maneira que o fio condutor da eletricidade. Ele pode estar partido e não transmite nada. Ele pode estar em condições muito favoráveis e transmitir muita energia. Mas ele sempre é o fio e não é a energia que está passando por ele. Como o cano, que pode estar limpo, pode estar sujo. Então Emmanuel faz um comentário a respeito dessa colocação de Paulo, que são tesouros que são levados em vasos de barro. A nossa condição evolutiva. E a exemplo do Cristo, o tema do nosso estudo de hoje, é um comentário do livro Fonte Viva, a lição 109, em que Emmanuel nos traz, como título, o Evangelho de João. Ele, Jesus, bem sabia o que havia no homem. Como vimos até agora, o porquê. Espírito, que chegou no máximo da evolução, tem um domínio total sobre as leis da natureza, então tinha condições materiais de conhecer a aura, o perispírito, o corpo vital de todas as pessoas e de todos os espíritos, conhecer os pensamentos. E que de um modo muito menor, João Batista também tinha, e vimos que essa realidade que nos coloca em relação uns com os outros, provocando circunstâncias emocionais na vigília e no sono, de simpatia, antipatia e indiferença, nos possibilitando a nos comunicarmos com os espíritos, os inferiores e os superiores, a estabelecermos uma vida de trabalho, recebendo ensino ou fluidos curativos, e como vasos de barro, transportando essas riquezas para os irmãos em esclarecimento ou alívio de suas dores. Mas tudo isso são circunstâncias materiais, né? Com uso moral. Agora vejam o comentário de Emmanuel no exemplo do Cristo. Ele conhecia Zaqueu? Quando Jesus estava passando na árvore, no sicômoro, Zaqueu estava lá em cima, que era cobrador de impostos, judeu, cobrador de impostos, né? Chefe de cobrador de impostos. Claro, ele conhecia tudo. O que ele fez? Ele parou, deu um sinal: Zaqueu, porque você está abusando nos juros, que tal, explorando esse povo coitado? De modo algum. Ele conseguiu uma circunstância que provocou a reforma moral de Zaqueu. Não foi isso? Não é isso que nós estudamos? E Maria Madalena? Jesus pregava, ele ouvia na companhia dos patrícios romanos.
como está no livro Boa Nova. Depois ela foi procurá-lo na casa de Pedro, uma pecadora, impura. E Jesus a recebe, e através do seu ensino, ela se modifica completamente. Nicodemos queria saber como conquistar o reino de Deus. Jesus ensina 3 vezes e ele não consegue compreender. No entanto, Jesus não diz, você é ignorante, já falei 1, falei 2, falei 3, desse jeito, daquilo. Não é? Ele fez tudo o que era possível. Nicodemos reconhecia o sinal, o poder de Jesus. Como muitos hoje compreendem o poder de Jesus e não conseguem compreender a reencarnação. Mas compreendem, têm fé em Jesus, nos seus poderes, nos seus milagres, como sendo Filho de Deus, Messias, porém não conseguem compreender a reencarnação. Pedro identificou a fraqueza, sabia que ia negar. Tomé, com suas dúvidas. E Emmanuel vem enumerando Judas, como vemos no ensino do Espírito Humberto de Campos, que Jesus se preocupa com ele ainda estando na cruz, solicitando para um espírito superior, um anjo, na linguagem de Humberto de Campos, ir auxiliar Judas, que está pensando no suicídio. Jesus morre na cruz, Judas se suicida, Jesus vai auxiliá-lo. E ainda depois, como espírito, vai auxiliá-lo novamente. Jesus preocupa-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos para a renovação para o bem. Então, a exemplo do Cristo, que fala Emmanuel, ele diz, olha, ele conhece o coração, ele sabe o que está passando, mas qual é o exemplo que ele dá conhecendo? Não é uma relação de simpatia, antipatia e indiferença. Ele trabalha para ampliar a visão da vida espiritual. Ele localiza o ponto que se encontra aquela criatura e começa a abrir caminhos para o esclarecimento do raciocínio e o desenvolvimento do sentimento. É um trabalho em prol da evolução do espírito. Um ponto, exatamente o centro da doutrina espírita. O que faz a doutrina espírita? Qual a sua característica mais marcante? Entrar num debate, discutir? De modo algum. A sua característica mais forte é exatamente esta visão ampliada da vida espiritual, provando a realidade do espírito, provando a comunicação entre os homens e os espíritos, mostrando a escala evolutiva, nos fazendo entender o que é Jesus. E vós, quem dizeis quem sou? A doutrina espírita vem ampliar essa visão. Vem nos mostrar que com poderes humanos, olhos humanos, não vamos compreender. E vem por meio da revelação. A ciência de Allan Kardec, observar fatos, são fatos da manifestação dos espíritos. Não é fato de matéria que junta, que separa, analisada pela química, pela física. É a manifestação dos espíritos, através dos médiuns, pela escrita, pelo ditado. Então, aquilo que é o fato, aquele que é a base científica de Allan Kardec. Então, a pesquisa de Allan Kardec é toda em cima da revelação, da manifestação dos espíritos. Olhando os nossos corações, fazendo o exame interior, a autocrítica, olhando para dentro, a viagem
para o nosso presente e o nosso passado, o que vamos encontrar? O que pensamos de nós? O que sabemos de nós? O que temos vergonha de que os outros saibam da nossa vida? Se de repente virássemos de vidro e todo mundo pudesse ver lá dentro tudo que está, né? Aquele segredo que queríamos levar para o túmulo. Se fosse agora, todo mundo viesse saber, nos conhecer integralmente como somos. Fiquem tranquilos, não vai acontecer. Podemos ficar tranquilos, vai acontecer? Não. Né? Deus, na sua infinita misericórdia, nos empresta esse corpo carnal, né? Esse esconderijo. Nos lembra certos animais que os cientistas dizem, ele precisa se esconder, senão ele fica estressado. Ele fica aqui, ele se esconde lá. Né? Então nós temos a personalidade, a máscara, desenvolvemos os papéis. Eu posso vir aqui bonitinho e tal, ficar na televisão, né? Cada um dos senhores, todo mundo se cumprimenta e tal. Maravilhoso, né? Mas na realidade, no íntimo, nós sabemos que não é esse o quadro. E quando olhamos na nossa estrutura, no nosso coração, pensamentos e sentimentos, aparece muito item lá que tem que passar por uma reforma grande, pesada, que seria o motivo de uma imensa vergonha. No entanto, Jesus sabe. Ele conhece tudo. Ele não precisa que a gente fique de vidro, de jeito nenhum. Ele sabe. E Ele está nos olhando. Mas o que Ele faz? O que Ele está fazendo, mesmo sabendo, nos olhando, cuidando da nossa vida, como governador espiritual do planeta? O que diz Emmanuel que Ele faz? Jesus sabe, mas mesmo assim, conhecendo a nossa intimidade, Ele nos estende suas mãos amorosas. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.